o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Paz e alegria, queridos irmãos. Gratidão por mais essa oportunidade de estudo e trabalho. Tudo bem. Vamos iniciar fazendo a nossa prece, elevando o pensamento a Jesus, dizendo assim: Jesus querido, divino e amado Mestre, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, em torno das lições do Teu Evangelho, que tenhamos mentes e corações abertos para mais um aprendizado edificante. Que assim seja. Bem, meus irmãos, nós hoje vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 25, Buscai e Achareis, o primeiro tópico: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. E logo, os itens vão de 1 a 5, e logo no item 1, nós temos a passagem evangélica do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11, em que ele diz, no caso, se referindo às palavras de Jesus, né? O evangelista Mateus narrando, palavras de Jesus. Pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porquanto, quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bate à porta, abrir-se-á. Ou seja, algo lógico, natural. Pedir e receber, buscar, procurar e achar, bater e a porta abrir. Mas ele prossegue. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Então, Jesus ele faz essa comparação, mostrando que se os pais terrenos, eles, embora com suas imperfeições, demonstram amor e cuidado com seus filhos, que dirá Deus, nosso Pai Celestial, de infinito amor e bondade. Com certeza, o amor e o cuidado de Deus, como nosso Pai maior, são infinitamente maiores. E aí, a partir do item 2, nós temos o comentário de Allan Kardec sobre essa passagem. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga, semelhante a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este, o trabalho, põe em ação as forças da inteligência. Então, nós vemos aí a necessidade de cada um fazer a sua parte, a parte que lhe toca, que lhe cabe, para que se faça merecedor do amparo divino, né? E lembrando que o trabalho, que citou a questão do trabalho, Kardec cita o trabalho, lá no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar os espíritos superiores trazendo o conceito de trabalho como sendo toda ocupação útil. Ou tudo aquilo de útil que se faz pode ser caracterizado como trabalho. E o trabalho, ele favorece o progresso.
intelectual e ou moral, claro, dependendo, né, do tipo de trabalho, um, outro, ou os dois, mais outro, enfim, né? Mas, de qualquer forma, ele promove aí esse progresso no ser. E quando fala dessa questão, né, de fazer a parte, de ter a iniciativa, nós nos lembramos das próprias colocações de Jesus em algumas situações. Quando, por exemplo, quando ele diz: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, ele promete o amparo, o auxílio, o consolo, mas ele coloca uma condição, que é irmos ao seu encontro, é sairmos da inércia e o buscarmos. É o mínimo que nos cabe fazer, né? Não dá para ficarmos sentados esperando as coisas caírem do céu, né? Como se diz popularmente. E continua Kardec: na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries, ou seja, catástrofes, e de se defender dos seus inimigos. Então, lá o homem primitivo, bastante guiado pelo instinto, né, que é uma inteligência rudimentar, esse instinto, essa inteligência rudimentar, o levava a buscar atender suas necessidades básicas de alimentação, de se preservar a sua integridade física, a sua vida, se defender. Deus, porém, lhe deu, a mais do que outorgou, concedeu ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Então, Kardec aqui estabelece uma diferença entre os seres humanos, que são espíritos imortais, não podemos esquecer disso, e os animais, que têm em si um princípio inteligente. Então, o ser humano, ele tem a consciência de si mesmo, ele tem a consciência, né, da própria existência de Deus, embora alguns não aceitem, né, por uma série de motivos. E tem, como diz também aí, o desejo do melhor, de se melhorar. Porque, enquanto, por exemplo, determinadas espécies de animais como algumas aves, né, que fazem lá a sua casa, o seu ninho, eles normalmente fazem da mesma forma. É algo instintivo, mecânico, automático. Já o ser humano, não. Nós temos diferentes formas, né, de casa, dependendo da pessoa, do lugar, da cultura. E mesmo depois lá de pronta a casa, com o passar do tempo, tendo condições, as pessoas buscam melhorar o ambiente, fazem obra, organizam, né, a decoração, reorganizam a decoração e por aí vai. E, no caso, esse desejo de melhorar leva também, impulsiona o ser humano às descobertas, às pesquisas científicas, né? O aprimoramento da ciência, da tecnologia. Porque, se nós formos ver a ciência hoje, em relação a 100 anos atrás, a tecnologia hoje, comparada a 100 anos atrás, como melhorou, progrediu, se aprimorou, se aperfeiçoou, graças à ação humana, ao uso da sua inteligência. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à
civilização. E aí nós nos lembramos de uma outra questão do Livro dos Espíritos, em que os espíritos superiores nos informam que o progresso moral, ele costuma ser consequência do progresso intelectual, embora nem sempre o acompanhe imediatamente. Então, é o que Kardec está mostrando aqui, que normalmente primeiro, né, e a gente vê isso ao longo da história da humanidade, esse progresso intelectual, do avanço científico, filosófico, mas esse aprimoramento, esse aperfeiçoamento da inteligência também ajuda, acaba impulsionando, estimulando o aprimoramento moral, o progresso moral, porque chega, né, a princípio, como nós vimos lá, o homem primitivo, ele se preocupa em satisfazer as suas necessidades básicas, materiais, físicas. Mas chega um determinado momento de evolução da humanidade em que o ser humano ele passa a ter outras necessidades, não tão concretas, não tão materiais. Tanto que aí nós temos o desenvolvimento, né, da filosofia, das artes, da cultura, que poderíamos dizer que são fontes de alimento para o espírito, que vai além das necessidades físicas corporais. Então, isso é um sinal de progresso e que o ser humano ele vai buscando ao longo, né, do seu processo evolutivo. Nós temos hoje em dia, né, cada vez mais o desenvolvimento da religiosidade e que é algo que transcende a religião formal. É aquele sentimento de ligação com o divino, com o transcendental, com o metafísico, com o espiritual, a questão do desenvolvimento da espiritualidade, né? Uma preocupação cada vez maior nesse sentido, inclusive com essa nova geração que aí chega, de crianças, jovens, já ajudando na preparação, na construção da Terra, mundo de regeneração. Não podemos esquecer que a Terra passa por essa fase de transição aí evolutiva, de mundo de provas e expiações para a regeneração, e o papel que cabe a cada um de nós nesse processo, com a nossa autorregeneração. Mas continua, mas bem pouca coisa é, imperceptível mesmo, em grande número deles, o progresso de que cada um realize individualmente no curso da vida. Como poderia, então, progredir a humanidade sem a pré-existência e a reexistência, né? Questão da reencarnação da alma. Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Então, nós vemos aí a lógica da imortalidade da alma, de que somos espíritos que já existimos antes dessa vida material, física, estávamos no mundo espiritual, encarnamos no mundo físico, ao desencarnarmos, voltamos ao mundo espiritual, que é a nossa verdadeira vida, a vida espiritual, e depois nos preparamos para reencarnar novamente, e assim sucessivamente vamos progredindo até alcançarmos a perfeição relativa, que é absoluta, só de Deus. Porque, não sendo assim, estaria, né, a humanidade estaria sempre começando, porque aqueles que nascessem seriam novas almas, né? Novos seres, novas criaturas. Então, como se, né, partisse do zero. E no nosso caso, não. Como somos espíritos reencarnantes, nós trazemos uma bagagem de conhecimentos, de experiências de existências anteriores, o que colabore muito para o nosso progresso individual e para o progresso coletivo, né? Social, da humanidade como um todo.
Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar, como acabamos de mencionar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie, da selvageria, à civilização material e desta à civilização moral. Então, o progresso ele é um processo lento e gradativo, mas que é cumulativo, já que nós reencarnamos. Bendita a reencarnação que nos permite continuarmos numa existência próxima do ponto onde paramos na atual, a recomeçarmos de onde paramos, a darmos continuidade àquilo que fizemos, mas não conseguimos concluir, a consolidarmos a aquisição de determinadas virtudes. E por aí vai. E nós vemos que nesse processo, né, o ser humano ele passou da condição de selvagem, lá do primitivismo, lá dos homens das cavernas, a civilização material, ou seja, já num processo de educação, mas no sentido mais formal, de preocupação com a questão da aparência, das boas maneiras, da conquista de bens materiais, a questão da revolução, né, científica, tecnológica, industrial, enfim. E depois a chamada civilização moral, a preocupação com o melhoramento moral da humanidade. E preocupação esta que tende a aumentar cada vez mais. No item 3, Kardec nos coloca: se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito, a cada um segundo suas obras. O homem, o ser humano, enquanto espírito imortal que é, ele é o autor da sua própria história, o arquiteto, o construtor do seu próprio destino. Então, esse conhecimento que o Espiritismo nos traz, ele nos dá um protagonismo, faz com que sejamos protagonistas da nossa própria história de vida, não transferindo para os outros a responsabilidade que nos cabe de agir, de tomar as nossas decisões. Mesmo quando recebemos a influência de terceiros, dando ideias, sugestões, opiniões, nós temos o livre-arbítrio, a liberdade de escolha e a decisão final é sempre nossa, e junto com ela, a responsabilidade de arcar com as consequências dessas mesmas escolhas. Isso é importante. E, mais uma vez, ressaltando, Kardec ressalta aqui a importância e necessidade do trabalho para o progresso material, intelectual e moral das criaturas humanas e da humanidade de um modo geral. Claro que, como o Livro dos Espíritos também nos aponta, junto com a necessidade do trabalho, existe também a necessidade do repouso, porque esse trabalho precisa ter um limite. Não é trabalhar incansavelmente até chegar à exaustão, né? Um processo de estafa, enfim. É preciso também buscarmos esse equilíbrio. O repouso
também está dentro da lei do trabalho, que é uma lei divina, uma lei moral. No item 4, Kardec prossegue falando assim: em virtude desse princípio, é que os espíritos não acorrem, não se mobilizam, a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Então, esse detalhe que Kardec ressalta aí para nós, ele é importante. Os espíritos, os amigos espirituais, os bons espíritos, eles não vão estimular em nós, alimentar em nós a preguiça, o comodismo, a ociosidade de maneira nenhuma, nos dando tudo, como se diz popularmente, de mão beijada. É preciso que haja o trabalho, o esforço de nossa parte, da pesquisa, do estudo, da busca, da descoberta. Claro que eles vão, né, nos auxiliar, nos amparar, nos intuir, se nos fizermos merecedores disso. Mas não darem tudo pronto, porque essa facilidade, ela em nada nos seria benéfica. Ao contrário, seria prejudicial, porque nós acabaríamos realmente nos acomodando e criando um processo de dependência da espiritualidade. E isso não deve acontecer. Precisamos aprender a caminhar com as próprias pernas. Em vez de nos darem o peixe, os espíritos superiores vão nos ensinar a pescar. E é assim que também deveríamos agir na nossa vida, por exemplo, no processo de educação dos filhos e em tantas outras situações de vida. Aprendamos com os nossos bondosos amigos espirituais. E continua Kardec. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz. A essa meta, né? Dizendo-lhe: anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afastas tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar, utilizar. Então, os espíritos superiores, os guias espirituais, nossos espíritos protetores, eles estarão sim ao nosso lado, nos ajudando, nos estimulando, nos orientando, dando ideias, sugestões, para que nós possamos caminhar com as próprias pernas, para que nós possamos agir de livre iniciativa. Eles, muitas vezes, vão nos orientar, intuir que, de repente, numa determinada situação, qual seria o melhor caminho a seguir, ou seja, a melhor escolha, mas, conforme já dissemos, respeitando o nosso livre-arbítrio, porque a decisão final, ela será sempre nossa. E ao mostrarem, apontarem o caminho, eles não vão tirar os obstáculos do caminho, porque cabe a nós o empenho e o esforço de superarmos e ultrapassarmos esses obstáculos, porque as dificuldades são fontes de crescimento quando sabemos aproveitá-las, aprender com elas, tirar das adversidades lições de vida. Esse deve ser o processo.
E do item 5, né, o último item, Kardec ele vai finalizar, né, dizendo: do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos, e como anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta e ela se vos abrirá. Então, Kardec deixa claro que os espíritos estarão predispostos a nos darem a devida assistência que venhamos a necessitar. Inclusive, ele cita aqui, quando ele fala dos espíritos nos acompanharem, nos guiarem, o anjo de Tobias, que é uma referência bíblica. Lá na Bíblia, no Antigo Testamento, temos o livro de Tobias, em que, dentre outras coisas, descreve um chefe de família judeu chamado Tobit, e que fica cego, e ele envia o seu filho Tobias para buscar um dinheiro na casa de um amigo numa cidade distante. E durante a viagem, Tobias passa por uma, né, série de situações, mas ele é protegido pelo arcanjo Rafael. Então, esse anjo de Tobias se refere ao arcanjo Rafael, que serviu aí de guia espiritual de Tobias nessa viagem que se fez necessária. E assim somos nós na grande viagem da vida. Temos nossos guias, nossos protetores, não apenas os espíritos desencarnados, mas muitas vezes encarnados, pessoas que são verdadeiros anjos na nossa vida, a nos protegerem, a nos aconselharem, a nos orientarem, a nos encorajarem. Depende de nós sabermos aproveitar todo esse recurso de assistência que a providência divina nos oferece. Porque vamos lembrar que Deus serve as criaturas através das próprias criaturas. Só que Kardec, ele fala de toda essa ajuda, todo esse auxílio, mas ele continua dizendo o seguinte: mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor, apresentai-vos com humildade, e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, Kardec nos lembra da importância da fé, de realmente confiarmos nesse amparo divino, na presença constante de Jesus em nossas vidas, tendo a certeza de que jamais estamos sozinhos, de que jamais ficamos desamparados. Mas precisamos ter essa certeza juntamente com a humildade e não com o orgulho de nos acharmos os escolhidos ou os protegidos de Deus, os preferidos de Deus em detrimento dos nossos irmãos de jornada, nada disso. Compreendendo, tendo a consciência de que Deus, ele ama todos os seus filhos indistintamente. E que precisamos nos lembrar, ter sempre em mente, de que nós somos filhos de Deus. E como filhos, somos herdeiros do Pai, herdeiros do seu amor. Mas precisamos nos fazer merecedores de tomarmos posse dessa herança divina,
que consiste num conjunto de potencialidades divinas que estão latentes, adormecidas em nosso íntimo, aguardando apenas o nosso esforço, o nosso trabalho de desenvolvimento delas, através do desenvolvimento das nossas inúmeras virtudes. Que possamos ficar com essa reflexão e, mais uma vez, agradecidos por esse momento, por essa oportunidade. Só nos resta orarmos agradecendo Jesus. Jesus querido, amigo de todas as horas, graças te damos, Senhor, por mais esse importante conhecimento do teu Evangelho, que nos consola, que fortalece a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa coragem. Estimulando-nos, Senhor, a seguirmos as tuas lições e te buscarmos cada vez mais através das nossas atitudes cristãs no dia a dia. Abençoe e ampare, Senhor, a cada um de nós, aos nossos familiares e a toda a humanidade. Que assim seja. Graças a ti, Senhor. Muita paz, meus irmãos. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!